Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilo? Dando continuidade à cinemática escalar, hoje nós vamos estar definindo a diferença entre posição, variação de posição, espaço percorrido e deslocamento. Entenda bem, você precisa definir esses conceitos para que você não erre esse tipo de definição, que muitas vezes o aluno, por si só, ele consegue errar esse tipo de conceito, tudo bem? Eu coloquei aqui uma estrada, defini que ela estará em metros, da esquerda para a direita, tá? Aqui está um móvel, vamos tentar definir cada um, tudo bem? O que é cada um, tá? Então vamos lá, posição. Eu vou representar a posição pela letra S. Esse delta aqui significa variação de posição. Nesse caso, como é delta S, é variação de posição. Tudo bem? Toda vez que você encontrar um delta na física, sempre será atrelado à variação, ou seja, à diferença. Tudo bem? Então o que vem a ser posição? Vamos imaginar que um móvel ele saia do ponto 2, né, 2 metros, e ele venha percorrendo esta trajetória e chegue no ponto 12 metros. Quando eu falo de posição, posição é onde o móvel se encontra. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a posição onde ele começa a andar é a posição 2. Então, ó, a posição, ou seja, a posição inicial na qual ele começa a andar é a posição de 2 metros. Então ele percorreu e chegou e parou aqui, na posição 12 metros. A posição 12 metros, observem a reta orientar, tá? Saindo da esquerda para a direita, tudo bem? A posição 12 metros é a posição onde o móvel chegou, tudo bem? Então será chamada de posição final. A posição final foi de 12 metros. Em alguns livros aparece SI, posição inicial. Outros aparecem S0, zero como se fosse inicial. A definição, a nomenclatura, não importa. O que importa aqui é você entender qual é a definição de cada um, tá? Para você não confundir na hora da prova, tudo bem? Então o que vai ser essa variação de posição? Foi o que eu falei anteriormente. Variação de posição é a diferença entre onde ele parou, que é a posição final. Observe que ele percorre aqui, sai da posição inicial, vem, chega na posição final. Então a variação de posição é o espaço final, posição final menos a posição inicial. Observem ali que a posição final foi de 12 metros. Então, ó, 12 metros menos 2 metros. Posição final foi de 10 metros, ou seja, a variação de posição é igual a 10 metros. A variação de posição é igual a 10 metros. Tudo bem? Então entenda, estou aqui agora, não estou? Sim? Essa posição é a posição inicial. Então se eu andar 5 metros para a esquerda, se eu tenho como origem onde eu estou, que eu chamo de posição inicial, se eu andar 5 metros para a esquerda, onde eu parar será a posição final. Tudo bem? E o que será essa variação de posição? Será a diferença entre onde eu parei de onde eu comecei. Tudo bem?
Agora vamos para mais dois conceitos que também são fundamentais, tá? Que são espaço percorrido e deslocamento. Cuidado! Muitas pessoas confundem espaço percorrido com variação de posição. Tem livros que definem que tudo é a mesma coisa, mas não é. A definição é diferente. Tudo bem? Em alguns casos acontecerão de serem iguais, de terem o mesmo valor numérico, mas a definição é diferente. Tudo bem? Presta bem atenção aqui agora, vem comigo, foca, vem comigo. Então aqui, ó, o módulo saiu da posição 2, posição inicial, e se deslocou, ou seja, percorreu esta trajetória até chegar na posição 12, certo? Então quanto ele andou? Ele andou, qual foi a variação de posição? A variação de posição foi de 10 metros. Pela informação que me foi dada, ele iniciou-se em 2 metros e terminou em 12 metros, o espaço que ele percorreu também será de 10 metros. Tudo bem? Se ele iniciou no 2 metros e terminou no 12 metros, o espaço que ele percorreu será de 10 metros. Show de bola. Mas observem que por aqui você poderia pensar, pô, mas os valores numéricos são iguais. Então eu posso afirmar que as definições também serão iguais? Não. Neste caso foi igual. Tá? Mas vem comigo, presta atenção aqui agora. Hein? Ó, vamos imaginar que ele tenha feito a mesma coisa, tá? Presta atenção. Ele tenha saído da posição 2, ó, veio percorrendo, veio aqui, ó, 2, percorreu, parou no 14 e depois ele retornou e parou exatamente no 12. Tudo bem? Aqui, ó, percorreu, chegou ao 14, voltou e parou exatamente no 12. Ó. Então imagina aqui, ó, ele sai do 2, percorre esta trajetória, chega ao 14, retorna e para no 12. Tá bom? Então, calma aí. Qual é a variação de posição? O que é a variação de posição? É a posição onde ele parou, ou seja, onde ele... posição final, menos a posição inicial. Calma aí. Qual foi a posição inicial dele? 2 metros. Qual foi a posição final dele? 12 metros. Foi onde ele parou. Então, 12 metros menos 2 metros será de 10 metros. Tudo bem? Lembre-se uma coisa. Quando se fala em espaço percorrido, é só você pensar no odômetro, tá bom? Ali mostra o espaço que você percorreu. Se você sai com uma medição na sua casa e você depois chega bem depois, essa diminuição no odômetro vai dizer a você o espaço que você percorreu, tá? Olha para o odômetro que você vai entender bem. Então aqui, ó, ele saiu da posição inicial igual a 2 metros, percorreu esta trajetória, veio, pegou no 14, voltou e chegou no 12. Calma aí. Do 2 até o 14, eu andei quantos metros? 12. Retornei para o 12 metros. Ou seja, do 14 metros até chegar aos 12 metros, você percorre 2 metros. Então, para aí. Dos 2 até o 14, eu andei 12. Mais 2 para voltar, eu andei 14. Então, o espaço percorrido será exatamente os 14 metros. Então, se eu pegasse meu carro agora e saísse da posição 2 e chegasse até o 14, e depois retornasse ao 12, o meu odômetro marcaria exatamente 14 metros. Não é o espaço final menos inicial.
Ele mostraria a você qual foi a distância do percurso que você levou. Tudo bem? Então não confunda, porque nem sempre a variação de espaço será igual o espaço percorrido, tá? Show? Professor, então o que vem a ser deslocamento? Aqui, ó. Deslocamento é isso aqui, ó. Dado dois pontos, quaisquer aqui, ó. S0 é um ponto, S0 é um ponto e SF é outro ponto. O que seria deslocamento? Deslocamento é a distância entre esses dois pontos. Lembre-se, como é distância entre dois pontos, sempre será uma reta. Então isso aqui é um segmento de reta. Então, na verdade, deslocamento é o segmento de reta formado por dois pontos. Tudo bem? E observe o seguinte, ó. Não tem nada a ver com a variação de posição. Nada a ver. Vão existir casos pelas quais acontecerão. Show de bola. Mas teremos casos que isso não acontecerá. Então, por isso que eu não posso achar que as definições são iguais. Porque não são. Tudo bem? Vamos agora falar da variação de tempo, tá? Vem comigo. Agora eu vou estar falando em duas outras grandezas, tudo bem? O que eu tinha falado anteriormente foi em relação à grandeza espaço, tá? Agora estarei falando de grandezas temporais, tá bom? Vem comigo. Ó, uma grandeza instante, eu vou representar pela letra T, e a grandeza intervalo de tempo, que eu estarei representando pela letra delta T. Lembrando que delta é variação, é diferença, tá bom? Tudo bem? O que vem a ser então o instante T? Presta bem atenção. Observe que eu olhei anteriormente, ele está na posição 2 metros, certo? Quando eu falo instante, instante significa qual é o tempo que equivale naquela posição. Então vamos imaginar que neste tempo aqui, ó, esteja relacionado a 14 horas e 30 minutos. Então nesta posição, o móvel se encontrava às 14 horas e 30 minutos. Esse é o instante. Então ele percorreu, e neste outro instante, ele constava 16 horas e 30 minutos. Então observem que há dois instantes aqui presentes. Observando a reta orientada, este instante em questão é um instante inicial, de onde se inicia o móvel. Vou chamar de T0. Ele percorreu toda esta trajetória, chegando aqui no instante 16 horas e 30 minutos, que será o instante final. Tudo bem? Então, o que significa intervalo de tempo? Intervalo de tempo, na verdade, ó, aqui, é a variação, é a diferença entre o instante final pelo instante inicial. E lembrem-se de uma coisa, tá? A variação temporal sempre será positiva, diferentemente da variação da posição, tá? A variação temporal
sempre será positivo. Então, vem cá, presta atenção. Qual será a variação, então, temporal? Ó, variação de tempo, intervalo de tempo, será... Qual foi o tempo final do módulo? 16 horas e 30 minutos. Qual foi o tempo inicial? 14 horas e 30 minutos. Qual foi então este intervalo de tempo? Intervalo de tempo será de 2 horas. Ou seja, quer dizer o seguinte, ó, o tempo que ele levou para sair da posição 2 até chegar na posição 12 foi exatamente 2 horas. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima aula. Um abraço.